Apostila de História número 8, capítulo 1, Tecnologia e Industrialização no Brasil e no Mundo, continuação. As consequências da industrialização ao longo do tempo foram muitas. O aumento do êxodo rural e aglomeração urbana, urbanização. A saída do homem do meio rural para trabalhar nas indústrias nessa época foi intensa e a população urbana aumentou desordenadamente. A grande maioria da população urbana vivia em péssimas condições, sem saneamento básico, água, esgoto e habitação, o que gerou o aumento de doenças como a peste bubônica e a varíola. Então o homem saía do meio rural das fazendas em busca de melhores condições de vida na cidade. Só que quando chegavam, não tinham lugar para morar e tinham que aceitar o trabalho que lhe fosse proposto. Então, nesse caso, eles viviam em péssimas condições. E desse período também começa o surgimento de favelas, cortiços, barracos. Surgimento da classe operária assalariada. Com o aumento dos trabalhadores nas indústrias, surgiu a classe operária que trabalhava com baixa remuneração e condições insalubres. Nessa época, a mão de obra feminina e a infantil eram exploradas de forma desumana. Os operários cumpriam jornada de trabalho de até 80 horas semanais, incluindo aos sábados. A partir da industrialização, o sistema capitalista se fortaleceu. Alguns países passaram a apresentar um crescimento econômico maior, com o aumento da exportação e importação de produtos industrializados e matéria-prima. Então, nessa época, as mulheres e as crianças podiam trabalhar também, só que eles eram explorados, porque era pago pouco para eles e eles faziam muitas vezes os mesmos serviços que os homens e em péssimas condições. Consequências ambientais. As consequências ambientais foram muitas, como poluição dos recursos hídricos, poluição dos rios, do ar, aumento da extração de matéria-prima de forma desordenada, poluição do solo e desmatamento. Essas consequências permanecem até os dias atuais, com algumas mudanças positivas por conta dos movimentos ambientalistas, que defendem e protegem a vida no planeta. Então, desde muito tempo, o meio ambiente ele já sofre com as consequências da má utilização. Olha na foto. A partir de meados do século XVIII, com a Revolução Industrial, aumentou muito a poluição do ar. Atualmente, quase todas as grandes cidades do mundo sofrem os efeitos prejudiciais da poluição do ar. Então, tudo que é feito de forma inconsequente, depois vai ter a sua consequência. Exercício. Faça uma ilustração ou cole imagem caracterizando cada uma das consequências da industrialização em nosso país, citadas no texto. Então, temos o êxodo rural e a aglomeração urbana. Então, esses que eu coloquei são exemplos. Vocês podem recortar ou desenhar. Então, eles saíam do campo para vir morar na cidade. Aqui já essa parte é a mais atual. Mas pensa daquelas casas de antigamente, nessa situação e um pouco pior. Porque saía da fazenda, não tinha estudo como que ia trabalhar numa fábrica. Surgimento da classe operária. Então, nessa primeira figura aqui, vocês podem ver uma linha de produção. Cada um faz uma parte.
e nessa outra aqui também. Muitas dessas linhas de produção tinha parte que só ficavam as crianças e as mulheres. Consequências ambientais. Então, olha a charge. É a construção civil. Então, estão construindo novos prédios. Construção civil. É a destruição. Você viu? Então, tudo que vai trazer a modernidade, que trouxe a modernidade, teve uma consequência para o meio ambiente, desde aquela época até hoje. Então, pesquisem, pode desenhar ou procurar em jornal, revista, na internet e colocar depois na apostila. Mãos à obra.